Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje nós vamos considerar uma história muito conhecida do Antigo Testamento, do livro de Gênesis. Mas talvez observando um aspecto desta história muitas vezes ignorado. Todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra, né? Mas quando pensamos sobre Sodoma, quais são algumas palavras que associamos com essa história? Talvez pecado, corrupção, ódio, crueldade, perigo, homossexualismo, ira divina, castigo, fogo descendo do céu, destruição. São palavras que tipicamente nós associamos com essa cidade. Mas será que nós pensamos nessas outras palavras? Livramento, salvação, misericórdia, graça. Numa história de castigo e destruição, como que nós podemos enxergar uma mensagem de redenção, de salvação? Mas é justamente isso que Pedro sugere quando ele fala sobre Sodoma em 2 Pedro capítulo 2. Ele disse lá no versículos 6 e 7, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Castigo e livramento ao mesmo tempo. A nossa tendência é de olhar para as histórias como a história de Sodoma e pensar só no castigo, só na destruição, só na ira de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é uma mensagem de salvação. Antes de começar sobre algumas lições que observamos nesta história, vamos lembrar da história em si. Voltando lá para o livro de Gênesis, capítulos 18 e 19, encontramos uma história bem interessante sobre o que Deus falou com Abraão e fez com Sodoma e Gomorra. O Senhor avisou Abraão da sua intenção de castigar Sodoma. Ele até comentou que Abraão havia sido fiel e seria fiel no seu serviço. Como então Deus faria esse ato de castigo afetando parentes de Abraão sem falar nada? Então Deus avisou Abraão da sua intenção. E quando ele fez isso, Abraão negociou com Deus. Uma tentativa de poupar a cidade. Se encontrar 50 fiéis, 40 fiéis, 30 fiéis, 10 fiéis na cidade, pode poupar a cidade? E cada vez Deus disse que sim. Que se tivesse pouquíssimas pessoas fiéis naquela cidade, ele não traria a destruição. O problema é que Sodoma não tinha tantas pessoas fiéis, nem 10 pessoas fiéis servindo ao Senhor. Os anjos chegaram à cidade e confirmaram a maldade do povo. Obviamente Deus sabia, mas era necessário para Abraão entender, para Ló entender e para nós entendermos que Deus estava sendo justo. Ele estava olhando de perto para ver o que estava acontecendo. E assim perceberam o fato desta maldade do povo. Os anjos avisaram Ló e sua família da necessidade de fugir da cidade. E houve duas respostas bem diferentes. Os genros de Ló zombaram da ideia. Como que uma cidade tão próspera e grande e forte como Sodoma vai ser destruída por fogo que desce do céu? Mas Ló acreditou. E ele pegou a sua família e aceitou o convite dos anjos de sair antes da destruição da cidade. E os anjos guiaram Ló e sua família para fora da cidade quando Deus estava começando a castigar aquela cidade. E a mulher de Ló, depois de chegar à segurança, olhou para trás. Os anjos tinham avisado para não olhar para trás.
Mas dá para imaginar coisas interessantes para ela. Ela tinha morado provavelmente há alguns anos já em Sodoma. Era uma família próspera. E ela provavelmente deixou para trás uma bela casa, todos os pertences dela, tudo que ela acumulou ao longo de anos de casamento com Ló. Seria uma tentação de olhar para trás. Pouco de saudades daquelas coisas que estavam sendo completamente destruídas. Mas nisso, Abraão viu a fidelidade e a bondade de Deus. Ao poupar a vida de Ló e dos outros, Deus cumpriu a sua palavra com toda a fidelidade, dando livramento para aquele que foi realmente oprimido pelo pecado do povo ao seu redor. Agora, o que nós podemos aprender dessa história? Tem várias coisas interessantes que mostram para nós as atitudes de Deus para com as suas criaturas, para com o pecado e para com os justos que ele procura salvar. Pense comigo em algumas lições práticas do livro de Gênesis e da história de Sodoma e Gomorra. Embora seja nossa tendência pensar no castigo, na ira de Deus, nós aprendemos dessa história não somente sobre a condenação, mas também sobre a salvação. Várias outras referências à história de Sodoma frisam o fato que foi um castigo merecido por causa do pecado. Ezequiel capítulo 16, Judas, Novo Testamento, versículo 7, falam sobre esse castigo que o povo de Sodoma merecia por causa da sua iniquidade. Mas, ao mesmo tempo, encontramos nessa história vislumbres da salvação em Cristo. E assim vamos observar 7 comparações entre a história de Sodoma e a mensagem do Evangelho e da salvação que nós temos por meio de Jesus Cristo. Primeiro, Deus ouviu o clamor. Em Gênesis capítulo 18, quando ele falou com Abraão sobre sua intenção, ele disse que havia ouvido o clamor do povo lá de Sodoma. Ele disse, em Gênesis 18, versículo 20, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Ele ouvia esses gritos. Gritos, talvez, das vítimas da maldade, pessoas oprimidas ou até mortas com a crueldade daquele povo. Gritos, talvez, do próprio Ló, aflito pelo pecado. No Novo Testamento comenta sobre isso, em 2 Pedro, capítulo 2, começando no versículo 6, onde diz: E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Então, esses gritos, esse clamor da cidade, pode ser justamente o grito de Ló, pedindo a justiça, pedindo libertação do sofrimento dos oprimidos. Durante séculos antes da vinda de Jesus, e aqui observamos essa comparação, pessoas humildes procuravam a solução para o problema do pecado. Miqueias, capítulo 7, versículo 7 diz: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O clamor, pedindo livramento das condições do pecado neste mundo. Dá para a gente refletir sobre isso. O pecado ao nosso redor nos incomoda. Da mesma maneira que o pecado ao redor de Ló deixou aquele homem angustiado por causa do pecado, da crueldade, da imoralidade das pessoas da sua cidade. Como é que nós reagimos ao pecado? Como é que nós sentimos diante
do pecado em nossa sociedade. Uma segunda comparação é a maneira que Deus investigou o problema. Ele disse para Abraão: eu vou descer para olhar. Eu quero saber de primeira mão. É um exemplo do que nós chamamos de antropomorfismo, uma atribuição de atributos humanos ao próprio Deus. Deus não precisava descer, Deus não precisava chegar perto para ver, Deus enxerga tudo. Mas o mesmo Deus, no Novo Testamento, se fez carne e nos mostrou que ele compreende nossas lutas. Não é que Jesus precisava andar aqui na Terra para entender o problema, mas ele fez isso para ajudar todos nós a apreciarmos o conhecimento dele na nossa realidade. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual que é o ponto? Jesus mostrou para nós que ele entende o problema da tentação. Ele entende a dificuldade de viver nesse mundo sem nos entregar ao pecado. A terceira comparação é na resposta de Deus. O fato que Deus preparou a sua resposta de antemão. Quando ele mandou aqueles 2 anjos para Sodoma, ele já tinha o plano determinado. Inclusive, no comentário que faz em Gênesis 18, deixa bem claro que Deus sabia o que precisava fazer. Gênesis capítulo 18, versículo 17, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus revelou a Abraão seus planos de destruir aquelas cidades perversas. E o plano da salvação foi concebido antes de enviar Jesus ao mundo, até antes de criar o mundo. Em Efésios capítulo 1, Paulo fala sobre esse plano eterno do Senhor e diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. E no capítulo 3 do mesmo livro, versículo 11 diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O plano da salvação não foi formado depois de séculos de pecado, nem depois do primeiro pecado. Deus de antemão já havia preparado esse plano para oferecer para nós a salvação por meio de Jesus Cristo. E a quarta comparação, Deus mandou mensageiros para avisar sobre seus planos. Na história de Sodoma, 2 anjos foram para Sodoma antes da destruição da cidade para avisar sobre o juízo eterno que viria logo em seguida. Ao longo do Antigo Testamento, Deus mandou profetas avisando da vinda de Jesus, até que os fiéis, na época da vinda de Jesus, estavam esperando, estavam olhando, esperavam a vinda do Messias, o Cristo. O próprio João Batista foi na frente, falando e preparando o caminho de Jesus. Diz sobre ele em Lucas, capítulo 1, versículos 76 em diante, Lucas 1, 76 em diante, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, do redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. João Batista preparou desta maneira o caminho de Jesus. E ainda hoje, avisos sobre os planos de Deus são recebidos por alguns e rejeitados por outros. Mas Deus mandou mensagem.
A quinta comparação, o mérito humano não resolveu o problema. Abraão negociou com Deus para salvar a cidade de Sodoma se encontrasse apenas 10 homens justos. Mas Deus não encontrou. E por isso a cidade não foi salva. Ninguém consegue se salvar por seu próprio mérito, por sua própria justiça. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo fala sobre a impossibilidade da salvação por obras de mérito humano. Disse, Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é capaz de se salvar por suas próprias obras. Dependemos da graça salvadora de Jesus Cristo. A sexta comparação, o mesmo que salva também julga. Naquela história de Ló, foi Deus que salvou Ló e suas filhas. Ele ofereceu oportunidade para outros também a serem salvos, mas até os genros de Ló não queriam nem saber do assunto. E depois, o mesmo Deus destruiu as cidades com fogo e enxofre. E Jesus Cristo? Jesus veio para salvar, mas ele também trará punição em chama de fogo. Olhe comigo em João capítulo 3. É bem provável que você conhece o versículo 16. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas você sabia que no mesmo capítulo, versículo 36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. E os dois lados dessa mesma moeda, a salvação e o julgamento e condenação, observamos novamente em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. O autor aqui, Paulo, procura confortar os fiéis. Mas para confortar os fiéis, ele fala sobre esta separação que Deus fará. Diz 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Jesus veio para salvar, mas ele também julga e condena aqueles que se rebelam contra o próprio Senhor. E a sétima comparação, o perigo de olhar para trás. Todo mundo conhece a história da mulher de Ló. Olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. E nós? Depois de entrar no caminho de serviço a Cristo, depois de nos converter a Cristo, nos arrependendo dos pecados, recebendo o batismo para lavar os pecados, começando a andar com Cristo, se olhar para trás com desejo de ter de volta os prazeres do pecado, as coisas que nós ganhamos em nossa imundícia, vai acontecer conosco coisa pior. Ela se tornou em uma estátua de sal, mas nós podemos perder o privilégio de estar na presença de Deus para sempre, para toda a eternidade. Segundo Pedro, comenta sobre esse perigo quando diz no capítulo 2, começando no versículo 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro:
O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Que ilustrações feias! Para mostrar justamente o problema do cristão voltar ao pecado, se entregar novamente ao egoísmo e às atitudes carnais. De fato, quando nós pensamos sobre Sodoma e Gomorra, os primeiros pensamentos não são da salvação. São de pecado, de maldade, de castigo. Mas, na história de Sodoma e Gomorra, encontramos vislumbres da obra redentora de Jesus Cristo. Ele condena, castiga, destrói aquele que persiste no pecado. Mas ele estende a mão salvadora e oferece sua misericórdia e graça para todos que estão dispostos a deixar o pecado e viver em serviço a Cristo. Vamos aprender a mensagem da salvação e vamos aceitar a graça divina que nos oferece a saída do nosso pecado, que nos oferece o privilégio de estar eternamente na presença de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.